Está começando agora o Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Berg Santos. Olá, muito boa tarde. 2 horas em Caruaru. Terça-feira, 9 de novembro de 2021. Está no ar mais uma edição do programa Além da Notícia. Trabalhos técnicos de João Alves, a supervisão de Alexandro Novaes, gerência de conteúdo de Isabela Barbosa e direção executiva do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no interior de Carlos Humberto. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, família Jornal. Estaremos juntos até as 3 horas da tarde, aqui no nosso programa para quem gosta de entrevistas. É o programa de entrevistas mais ouvido do rádio caruaruense, de acordo com a última pesquisa 6 Sigma. Hoje nós estaremos conversando com a gerente-geral do Procon Pernambuco, Daniele Sena. O Procon Pernambuco, ao lado do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, aqui do estado de Pernambuco, estão iniciando fiscalizações em postos de combustíveis em todo o estado. Essas fiscalizações também vão acontecer aqui no interior. Então, aquela pessoa, aquele dono de posto que está alterando a gasolina, está fraudando a bomba de combustível, preste atenção porque a fiscalização vai bater em cima. Muito importante essa fiscalização, até pelo fato de nós estamos pagando um preço altíssimo no combustível. E aí é justo que a gente pague e tenha aquilo que a gente compra, que a gente consome, e não ser fraudado. Então, vai ter essa fiscalização do Procon, a gente vai falar sobre isso e também sobre o Black Friday, que é neste mês, muitas lojas, empresas realizando as promoções e o Procon vai poder passar algumas orientações. Ainda hoje também no programa, a gente vai repercutir uma entrevista do líder da bancada do PDT na Câmara Federal, o deputado Voney Queiroz. O PDT que recuou na primeira votação da PEC dos precatórios, votou a favor, mas depois que o Ciro Gomes disse que iria suspender a candidatura dele, ou a pré-candidatura à presidência da República, o PDT recuou e disse que hoje vai votar contra. O deputado Voney Queiroz, que é o líder da bancada lá na Câmara Federal, ele participou de entrevista aqui na Rádio Jornal e a gente vai repercutir aqui no programa Além da Notícia. 2h03, o programa Além da Notícia tem oferecimento de Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. 2h03, vamos com opinião. Na Rádio Jornal, a opinião do analista político, professor Fernando Andrade. Boa tarde, professor Fernando Andrade. Boa tarde, Berg Santos e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um fato novo e importante para a eleição ao governo do próximo ano foi a desfiliação de Priscila Krause do DEM e a sua provável filiação ao PSDB ou ao Cidadania. Seja para onde for esta deputada estadual, ela seguirá ao lado do projeto político de Raquel Lira, de quem obteve apoio na última eleição. Fala-se na composição de uma chapa 100% feminina, algo que seria histórico em Pernambuco. Seria Raquel Lira, candidata ao governo, com Priscila Krause, candidata a vice. Traria, com certeza, o voto da região metropolitana somado com os votos da região agreste. A simpatia do eleitorado feminino, que vê nas duas candidatas um forte capital político, pois são jovens, empreendedoras na política e com serviços prestados a fim de serem mostrados e carrear votos para a oposição. Também é interessante, quem sabe, o lançamento da candidatura de Anderson Ferreira
no grupo de Raquel e Priscila, candidato ao Senado, o que traria os votos de Jaboatão dos Guararapes, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado de Pernambuco, além de trazer os votos dos evangélicos, com o apoio também de André Ferreira, do PSC. Uma chapa, neste sentido, seria forte o suficiente para fazer frente ao candidato do PSB à sucessão de Paulo Câmara. Seria uma disputa política muito interessante, com dois palanques completamente diferentes, um da situação e o outro da oposição. Palanques fortes com musculatura política capaz de travar um debate necessário aqui no estado de Pernambuco. A oposição mostrando as fragilidades da atual gestão e a atual gestão defendendo a continuidade daquilo que entende está fazendo Pernambuco crescer e desenvolver. Quem sabe esta chapa, uma vez criada, possa trazer um fato político realmente novo e importante para o nosso estado. Miguel Coelho ficou fora dessas tratativas, pois ele sabe e ele quer ser o candidato do União Brasil ao governo do estado. Dessa forma, de certa maneira, ele divide a oposição aqui no estado, mas fica isolado, pois se de fato houver a união de Raquel Lira, Priscila Krause e Anderson Ferreira, a chapa mais viável de oposição passa a ser esta. Uma boa tarde a todos. Ok, muito obrigado, professor Fernando Andrade, trazendo a análise política aqui no Além da Notícia. A gente vai poder ainda repercutir daqui a pouco essa questão da Priscila Krause. Ela deixou o Democratas, para justamente seguir ao lado de Raquel Lira, né? E a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do programa. Eu vou fazer o seguinte, 2h07, eu vou ao intervalo comercial. Na volta, a gente inicia a entrevista com a gerente-geral do Procon Pernambuco, Daniele Sena. E a gente vai falar sobre as fiscalizações que o Procon começou a realizar aqui no estado em postos de combustíveis. O Procon ao lado do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco. 2h08. Rádio Jornal, a rádio de todo pernambucano. Quer ganhar muito dinheiro, 3 motos e um Jeep Renegade? Então compre o Caruaru da Sorte! Domingo no primeiro prêmio tem uma moto Honda 160. Segundo prêmio, uma BIM 125. Terceiro prêmio, a Bros 160. 30 giros de R$1.000. No quarto prêmio, um Jeep Renegade automático. É isso mesmo, muito dinheiro, 3 motos e um Jeep Renegade. Domingo é a sua chance de ganhar. Não fique de fora, compre o Caruaru da Sorte. Ajude e siga. Pernambuco retomando, Pernambuco trabalhando. Com o Plano Retomada, o governo de Pernambuco está trabalhando forte para diminuir o impacto da pandemia e gerar mais empregos. Os resultados já começam a aparecer. Segundo o CAGED, Pernambuco foi quem mais criou empregos no Nordeste em setembro e é o terceiro com mais carteiras assinadas no Brasil. Até 2022, serão 130 mil novos empregos. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado. Pernambucano da Série A2 é com o Scratch de Ouro da Rádio Jornal. Neste domingo, a emoção vai tomar conta do torcedor caruaruense. Acompanhe a partir das 2h da tarde, Caruaru City América, ao vivo, direto do estádio Vera Cruz. Do Caruaru City, clube de aprovação, azul e amarelo. O Leopardo precisa apenas de um pontinho para subir para a elite do futebol pernambucano e vai com tudo pra cima do Mequinha. Um clube para todos, cheio de emoção, e o grito é de campeão. Estaremos acompanhando também na íntegra o jogo entre Petrolina e Ibis, direto do sertão do estado. Futebol com qualidade, credibilidade e emoção é aqui. Futebol é na Jornal.
Oferecimento Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. Novembro Black da Casa Nova Construção. Os melhores materiais com preço baixo, parcelamento em até 10 vezes e frete grátis. Aproveite! Liberato Bicicletas, tudo o que você precisa para sua bike. Variedade de modelos, peças e acessórios com o menor preço da região. Liberato Bicicletas, prazer em pedalar. Rua Martins Júnior, fone 81 30 95 89 97, Caruaru. Pinto Cola, Turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. Linguiça Calabresa Tony, seu dia a dia com mais sabor e alegria. Aproveite a promoção de pneus do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. A promoção mais esperada do ano chegou! Novembro Black Casa Nova Construção. Piso tipo A, 42 por 42, 26,90 em 10 vezes. Tinta Ikine de 75,90 por 59,90. Parcele suas compras em até 10 vezes nos cartões e o frete é por nossa conta. Porcelanato Pamesa 58 por 58, 42,90 em 10 vezes. Torneira Deca de 159 por 99,90. Novembro Black Casa Nova Construção. Há 20 anos, sua casa é aqui. Avio Tecidos e Aviamentos. Para você que busca inovação, tendências, cores, conforto, qualidade e muito mais. A Avio te espera. Lojas Avio, com tecidos, malhas e aviamentos no menor preço da região. E claro, condições especiais no atacado. Acesse WhatsApp 81999273277. Site www.lojaavio.com.br. Rádio Jornal. De segunda a sábado, você acompanha o resumo das notícias policiais no seu Plantão de Polícia. Os fatos policiais da região destacados ao meio-dia no Plantão de Polícia. Com Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Plantão de Polícia. A informação precisa da área policial. Além da notícia. Liderança absoluta. Santos. Ok, 2h12, de volta com o programa Além da Notícia aqui na Rádio Jornal. Bom, gente, já estamos conectados com a gerente geral do PROCON aqui no estado de Pernambuco, a Daniele Sena, para a gente conversar, falar sobre fiscalizações e também um pouco sobre o trabalho do PROCON aqui no estado. Daniele Sena, obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Opa, eu não consegui te ouvir, Daniele. Por favor, vamos tentar agora. Boa tarde. Oi, boa tarde. Estamos escutando? Pronto, agora sim. Agora tranquilo. Pronto, vamos iniciando a entrevista. E aí eu vou pedir para que, nesse início, Daniele, você fale, por gentileza, sobre as fiscalizações que o PROCON, ao lado do IPEM, já iniciou, ou já iniciaram aqui no estado de Pernambuco, região metropolitana, e essas fiscalizações também devem atingir aqui o interior do estado, né? Em postos de combustíveis. É um momento em que é até interessante, pelo fato de estarmos pagando um preço até que, de certa forma, absurdo no preço de combustível e não receber aquilo que a gente paga. E aí o PROCON certamente faz esse trabalho de fiscalização, né, Daniele? Isso, Berg. Vocês estão me escutando bem agora, não é isso? O áudio melhorou? Melhorou um pouco. Pois não. A gente vem assim, fazendo várias ações de fiscalizações aqui na região metropolitana. Fizemos, inclusive, algumas também pelo interior do estado. São ações extremamente importantes. Você colocou aí a questão dos postos de combustíveis. Eu sei que a gente está num momento complicado em relação ao preço, mas um outro ponto que é muito importante e que o PROCON vem recebendo reclamações que é relativas a possíveis adulterações, adulteração de bomba de combustível. Então, recentemente, semana passada, fizemos uma operação em conjunto com o IPEM, que é o órgão responsável em fazer a verificação, né, das bombas. Fizemos uma mega operação, inclusive, com o Brasil todo, com a ANP, que é quem faz a parte de qualidade do combustível. Mas é importante também que a população, eu peço o apoio de toda a população, no sentido de denunciar
Algumas situações é difícil o consumidor constatar, mas quando ele verificar que tem qualquer indício de violação, de adulteração, que ele faça a denúncia nos canais aí dos PROCONs, de maneira para que a gente possa estar atuando e coibindo esse tipo de conduta ilegal. Perfeito, por isso que é importante pegar a notinha, né? Abasteceu, pega a nota, porque se tiver alguma alteração, vê que o carro apresentou um problema, né? O veículo apresentou um problema, procurar o PROCON, né, Daniele? Sem dúvida, qualquer tipo de produto ou serviço que a gente utilize, é necessário a emissão da nota fiscal. Ali na nota estão as informações de quanto você pagou, né? No caso do combustível, quantos litros você utilizou, e é uma maneira para que eles se utilizem disso, obviamente, para abrir as reclamações, as denúncias, e os órgãos, que são os órgãos fiscalizadores, eu dei exemplo do PROCON, do IPEM, da própria ANP, possam estar fazendo aí seu trabalho. Perfeito. Quando acontece um tipo de fiscalização como essa, a equipe, né, o PROCON, o IPEM, né, a ANP, o pessoal chega lá de surpresa em determinado posto, né Daniele? Exato. As fiscalizações, a gente organiza um cronograma, óbvio que a gente não avisa para onde vai, então a gente vai lá e fiscaliza cada órgão dentro da sua competência e faz o trabalho de verificação, seja o IPEM vendo ali se tem algum bico adulterado, como semana passada pegamos alguns postos aqui, que estava com adulteração de quantitativo. Vou dar um exemplo. A pessoa abastecia 1 litro e só estava lá 800 e poucos ml. Então, na verdade, ele estava pagando por um quantitativo que não era. E muitas vezes é difícil o consumidor ele constatar isso. Por isso que é importante que quando ele veja algum indício, ele desconfie, ele denuncie. E aí tem os órgãos que têm essa competência para fazer essa fiscalização. Pois não. E quais as principais fraudes que são observadas? Né? Você citando que, olhado tudo, né? A qualidade do combustível, a bomba, se aquela quantia que a gente está pagando, a gente recebe por aquilo, mas as principais fraudes que geralmente são encontradas, Daniele? Veja, o PROCON faz todo o trabalho de verificação no sentido de precificação, se isso está muito claro para o consumidor, se está lá dizendo quanto é o preço de à vista, quanto é o preço de cartão de crédito, se de repente tem produtos vencidos. Vou dar um exemplo. Em algumas fiscalizações de postos, a gente pegou alguns óleos vencidos. É muito comum, às vezes, o consumidor comprar, fazer troca de óleo, e o funcionário já vai lá e faz, e ele não olha. A gente pegou algumas situações de óleos vencidos. O IPEM vê a parte de volumetria, né? E a ANP vê a parte realmente de qualidade do combustível. Pois não. Talvez você possa responder para a gente. Eu sei que você é do PROCON, não é do IPEM, mas me diga uma coisa, existe uma ideia de que o combustível, por exemplo, a gasolina, ela deveria ser vendida no peso e não no litro? Não sei se você pode responder isso por conta da quantidade de moléculas e tal. Existe isso mesmo, Daniele? Veja, é uma questão, me confesso, bem mais técnica, né? Uhum. E é por isso que quando a gente faz essas ações, é importante a gente fazer essas ações conjuntas, porque cada órgão fica ali na sua competência para fazer essa análise. O combustível, a gente sabe, ele é vendido a litro, e o que se encontrou nessas últimas fiscalizações que foram feitas, e eu posso afirmar com bastante clareza e tranquilidade, é que foram pegas algumas bombas que estavam adulteradas. O que significa isso? O consumidor ia lá, pagava por um volume X de litros, e, na verdade, ele recebia uma quantidade menor. E aí, realmente, o IPEM é que faz essa parte de volumetria. E a qualidade do combustível, muitas vezes o PROCON ele recebe algumas denúncias. Quem tem essa competência para analisar seria a ANP ou, como já houve recentemente uma operação, e foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, para ver se realmente aquela gasolina não estava adulterada. É incrível como essas pessoas acabam se adaptando para o mal, porque até um botãozinho, né, que eles desligam e acaba colocando menos combustível para aquele consumidor, né, a adaptação, por isso que as equipes elas trabalham em conjunto para observar tudo, né, Daniele? Berg, e assim, a gente vê que, infelizmente, a tecnologia ela avançou e eles usam alguns mecanismos que você falou. São botões que às vezes são imperceptíveis, invisíveis mesmo, e eles acionam lá
E aí o consumidor, na verdade, fica até difícil de constatar. Por isso, assim, eu coloco mais uma vez a importância. Se houver qualquer tipo de dúvida, a gente pede que a população denuncie. E aí, obviamente, os órgãos fiscalizadores, cada um dentro da sua competência, fazem essas operações conjuntas, possam estar aí verificando. E com relação ao preço, Daniele, a gente observa que existe uma variedade de preço, mas são muito parecidos, né? Aqui em Caruaru, por exemplo, R$ 6,58, R$ 6,60, mas já em Petrolina, no sertão do estado, R$ 7, R$ 7,15. Essa questão do preço, existe um controle do PROCON ou é livre esse preço praticado no combustível, mais precisamente na gasolina, Daniele? Veja, a gente no nosso país, no Brasil, é proibido o tabelamento de preços, né? A gente tem a questão do livre comércio, a livre concorrência. O que é que o PROCON analisa? Existem vários fatores que influenciam no preço final. E durante, não só agora, mas eu vou citar o exemplo durante toda a pandemia, e toda vez que existe algum indício aí de aumento, o PROCON, vou dar um exemplo até que chamou bastante atenção, Berg, foi na greve dos caminhoneiros. A gente teve um aumento grande de alguns postos, inclusive o PROCON autuou, aplicou a multa, porque ficou caracterizado que esse aumento foi de forma injustificada. O que a gente precisa analisar? Quando resta alguma dúvida, se houve um aumento ali e tem uma vantagem manifestamente excessiva, ou seja, querendo tirar proveito realmente do preço em cima do consumidor, o PROCON fiscaliza no sentido de notificar, de pedir nota fiscal de entrada, para saber por quanto ele comprou aquele combustível, por quanto ele está vendendo, qual é aquela margem de lucro que ele já utilizava, se de repente ele alterou essa margem aí. Então, assim, são questões que realmente a gente tem que fazer de acordo com a fiscalização, analisando cada caso. Pois é, até depende também da questão da distância, né, de cada região, né? Uma coisa é aqui no Agreste, né, trazer o combustível de Suape para o Agreste, outra coisa é levar de Suape para o sertão do estado. Então depende muito até nisso influencia, né, Daniele? A gente está falando de uma situação de logística, né? Eu sou professora de Direito, de uma cadeira de Direito na turma de Logística. E a gente sabe que isso tudo influencia no preço final de um produto, né? É uma cadeia produtiva, desde quando sai e vai para a distribuidora, e vai para os postos, a logística de transporte. Então, todos esses fatores, a quanto ele compra, qual o percentual de revenda. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês, que cada caso ele é analisado de forma individual. Quando tem algum tipo de dúvida, se está existindo alguma ilegalidade, algum abuso por parte desse posto, até em relação ao preço, e o PROCON recebe essa denúncia, toma conhecimento, a gente toma todas as medidas no sentido de notificar, de verificar, de pedir nota fiscal, e realmente verificar para ver se está existindo a abusividade. Entendi. Com relação, por exemplo, o PROCON vai lá fazer a fiscalização com o empenho, né, vai toda a equipe, encontrou uma irregularidade. Aquele posto, ele é interditado ou apenas a bomba que está apresentando problema? Aquele posto, o dono do posto, ele vai pagar algum tipo de multa? Explica pra gente, Daniele. Primeiro, assim, quando a gente faz uma operação conjunta, todos os órgãos são autônomos. O fato do PROCON aplicar a multa não significa que o IPEM não pode aplicar. Ele pode aplicar, a ANP pode aplicar. E, obviamente, o que é decidido ali, se vai existir uma interdição total do estabelecimento, se vai ser feita a interdição da bomba, vai depender da gravidade da infração cometida. Se, de repente, a gente tem uma situação que o posto está regular, mas foi especificamente alguma bomba ali, via de regra, o IPEM, ele próprio isola aquela bomba que esteja possivelmente adulterada. Mas as questões da interdição, se vai ser total ou parcial, vai depender muito da situação e da gravidade do que está sendo cometido. Já teve casos do cliente chegar com a nota fiscal e ser ressarcido pelo aquele prejuízo, Daniele? Sim, já teve situações em que o consumidor ele demonstrou que ele teve aí um direito violado e que ele foi prejudicado porque ele pagou a mais e ele pagou por um valor achando que era um qualitativo e recebeu a menos. Algumas situações o posto devolveu, mas via de regra eles fazem essa denúncia e a gente realmente procede para a fiscalização. Essa fiscalização, ela acontece, ou começou a acontecer na capital, região metropolitana. Aqui no interior também devem acontecer fiscalizações, né, Daniele? Isso, na verdade a gente já fez fiscalizações em várias partes do estado, né?
A gente, semana passada, estava na região metropolitana, a gente segue todo um cronograma, principalmente quando são operações conjuntas. Se faz necessário um ajuste de agenda dos órgãos, então a disponibilidade, obviamente, não só do PROCON, mas da equipe do IPEM, seja do pessoal da MP, a base da MP fica na Bahia, então quando tem essas operações, os fiscais vêm para cá. Então, assim, o PROCON está sempre provocando, solicitando, e é muito importante, daí, quando essas operações envolvem todos esses órgãos, ela ganha mais força e a gente consegue fazer uma fiscalização mais robusta, no sentido de realmente verificar todos os pontos ali de ilegalidade. Perfeito. Sabe o que acontece muito também, Daniela? Eu vi até uma matéria recente mostrando que determinado posto de combustível estava vendendo a gasolina, dizendo que era uma gasolina BR, não uma gasolina direto da Petrobras, quando na verdade tinha outra distribuidora que estava oferecendo aquele produto. Isso acontece também, né? Vender um produto como se fosse mas eu estou vendendo outro tipo de produto. Isso também é lamentavelmente comum, né, Daniela? Infelizmente, né? Isso é propaganda enganosa. Né? Você oferece um produto, na verdade, e você entrega outro. E o consumidor, como eu falei, diferentemente, às vezes, de outros produtos que a gente compra, não é um produto visível. Né? Então, às vezes, o consumidor ele não tem ciência. Ele compra na boa fé, ele compra lá o combustível confiando que aquilo que está sendo anunciado, do tipo do combustível, da quantidade, está correta. E muitas vezes é uma situação que é diferente de ele realmente verificar. Por isso, mais uma vez, havendo indício, a gente precisa que eles provoquem o órgão para que a gente possa estar procedendo com a fiscalização. Você avalia que hoje o consumidor ele está mais ciente dos seus direitos, né? Nós estamos mais ligados com relação àquilo que a gente tem direito no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor está mais ligado ou ainda está deixando a desejar, né? O consumidor, abasteci, deu errado, não vou mais naquele posto, vou deixar para lá, não vou mais lá, mas também não faz a denúncia. Como é que você pode fazer essa avaliação para a gente, Daniele? Eu acho que o consumidor ele tem, assim, com um grau maior de informação, ele aprendeu a reivindicar o direito dele. A gente ainda tem muito a caminhar, Beto, porque, infelizmente, ainda uma parte da população, ela só aciona ou denuncia quando ela tem algum tipo de prejuízo financeiro. Né? Quando o prejuízo é financeiro, ela denuncia. Eu vou dar um exemplo aqui de fila de banco. A gente tem no estado, a gente tem no Recife, a gente tem vários municípios, leis específicas para tempo de fila de banco. E veja, minha gente, tempo hoje vale muito. Não é feito aquele velho ditado, tempo vale dinheiro. Vale às vezes mais que dinheiro. E quantas vezes o cidadão fica 1 a 2 horas numa fila de banco? Tem uma lei que fala que o tempo máximo de fila de banco é 15 minutos e em dias próximos a dias de final de mês, até quinto dia útil, vésperas de feriados, são 30 minutos, isso não é obedecido, mas muitas vezes falta denúncia da população. O PROCON até atua, porque a gente faz parte do nosso cronograma de fiscalização. Mas por que o povo não denuncia? Porque, via de regra, não é um prejuízo financeiro. Então, a gente tem ainda um desafio, né, que é mudar um pouco essa cultura, para que as pessoas não apenas reclamem, seja no PROCON, em outro órgão, ou denunciem, quando elas sintam que percam dinheiro. Muitas vezes outras situações acontecem delas terem direitos violados, mas ela não denuncia e muitas vezes os órgãos têm competência para tomar as medidas e punir e não faz. Uhum. Já que você citou esse exemplo aí das agências bancárias, a gente observou uma falha enorme nesse pagamento do auxílio emergencial, né? Principalmente nas agências da Caixa Econômica Federal. Em Caruaru, no Recife, no Ceará, seja lá onde for, filas quilométricas de pessoas que estavam buscando o auxílio e a gente sabe que foi algo que, de certa forma, foi para ajudar a população, né? A população alenta a tudo isso, essa doença que a gente ainda vive, que não se livrou dela. Mas o PROCON também realizou um trabalho de fiscalização nas agências bancárias, e aí Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, enfim, Itaú, as agências no modo geral, para se evitar tanto problema com relação à demora no atendimento, Daniele? Isso foi um trabalho que foi feito
que sempre vem sendo feito, e principalmente nesse último ano de pandemia, o PROCON se fez muito presente. Várias empresas, vários bancos foram autuados, foram multados, exatamente por essa situação, né? Por não dispor do quantitativo de pessoal necessário para prestar as informações. A gente sabe que a população que precisa muitas vezes desse auxílio, ela tem às vezes uma dificuldade de mexer nos aplicativos, ela teve a dificuldade de não ter informação clara. Então foi feito todo um trabalho de fiscalização, continua sendo feito esse trabalho em relação aos bancos, não só em relação à Caixa Econômica, mas todos os demais, principalmente, obviamente, a Caixa Econômica, que era o banco pagador do auxílio emergencial, e o trabalho de fiscalização foi realizado. A população teve muita dificuldade, como eu falei aqui, muitas vezes pela falta de informação clara que não tinha em outros canais de comunicação, assim, do banco, seja no saque, seja nos aplicativos, fazendo com que essa população tivesse que sair de casa para enfrentar filas quilométricas, num período em que tudo que se pedia era que as pessoas fizessem um isolamento, né? Então foi uma atuação muito importante e o órgão se fez muito presente durante esse período. Pois não, deixa eu aproveitar a sua participação, Daniele, que é a gerente-geral do PROCON Pernambuco, Daniele Sena. Vou pedir também para que você possa passar algumas orientações sobre esse mês de Black Friday, né? E aí lojas estão oferecendo promoções. Como é que o consumidor deve prestar atenção em tudo isso? Quais as orientações do PROCON, Daniele? Isso, a gente está no mês, assim, principalmente de retomada, né? As pessoas acabam que estão retomando essa vida mais presencial. A gente teve um boom aí de vendas pela internet, online, a gente está no mês de Black Friday. Então, primeira coisa, é importante o consumidor não comprar por impulso. A gente está numa situação muito séria aí de endividamento de pessoas que se encontram endividadas. Então, a primeira orientação do PROCON é essa, de realmente verificar, não se deixe levar pelo nome oferta, promoção. Segundo ponto infelizmente, a gente vê muitas situações de Black Friday em que a loja ela aumenta o preço para diminuir depois, dando a entender que está sendo vantagem comprar. Então, se você quer comprar algum produto, de repente uma televisão, um telefone, algo que você espera no mês de novembro para aproveitar na Black Friday, aproveita agora. Já printa, pesquisa em vários locais esse preço. Né? Geralmente a Black Friday ela era sempre a última sexta-feira do mês de novembro, mas acabou que no Brasil a Black Friday virou o mês de novembro inteiro. Então, fazer esse comparativo para ver quanto é que realmente esse produto custa. Se for na primeira loja, pesquisa também, dá uma olhada na internet, vai em outra loja, faz o comparativo, porque, infelizmente, algumas lojas pegam aquele preço, que é o preço normal do produto, elevam esse preço, para daí dizer que está dando um desconto, retorna aquele falso desconto ao valor que realmente ele custa, e o consumidor, obviamente, achando que está fazendo um bom negócio, está adquirindo uma vantagem, uma boa oferta, não está. A gente já autuou várias lojas do período de Black Friday por isso. Então é importante ficar atento e quem vai comprar pela internet, os cuidados que deve ter. Pesquisa se o site é confiável, não clique em links que te mandam pelo WhatsApp ou em redes sociais. Muitas vezes são links de lojas que aparentam ser lojas verdadeiras, né? Você entra, tudo dito, mas não é golpe. Então, assim, pesquisa antes de comprar e toma esses cuidados para não cair aí em situações de golpes, como alguns consumidores caem. Entendi. Daniela, aproveitando também a sua participação, as lojas agora estão oferecendo um tal de um seguro, né? Olha, você compra determinado produto, por exemplo, um celular. Vou comprar um celular, a loja tem aquele preço daquele produto, mas se você colocar aqui o seguro, vai ampliar, a gente vai dar uma garantia maior, né, para esse produto, troca, o furto e não sei o quê. Mas só que vai ter uma taxa a mais a ser cobrada. Isso é legal, essa cobrança desse seguro, enfim, dos produtos que a gente adquire através das lojas, Daniele? Veja, esse seguro é uma garantia estendida. Uhum. A garantia estendida ela é legal. Ela não pode ser condicionada como uma venda casada. Ou seja, para comprar o celular você tem que adquirir
a garantia estendida. A garantia estendida ela é opcional. Ele pode, o vendedor, ofertar. É importante que o consumidor preste muita atenção, leia o contrato antes de você adquirir uma garantia estendida. Muitas vezes, e infelizmente, o vendedor querendo fazer a venda, ganhar a comissão, porque existe uma comissão, obviamente, quando se vende essa garantia, ele acaba dizendo àquele consumidor que ele tem um direito que muitas vezes ele não tem, e ele só descobre quando precisa. Então, procura se informar. Outra coisa, vai comprar o telefone, a garantia legal, que diz o código, é 90 dias. Via de regra, esses fabricantes dão uma garantia contratual de até 12 meses. E se você quiser uma garantia a mais, chama-se garantia estendida. Você pode adquirir? Pode. Desde que você seja opcional, você não está condicionado a ter que adquirir essa garantia para comprar o telefone. E outro ponto se informa bem quais são os direitos caso você precise. Se o telefone quebrar a tela, se cair, se for roubado, mas cobre furto, não cobre, qual o valor, você paga algum tipo de franquia. Então, são todas as informações que muitas vezes não são repassadas com clareza e o consumidor acaba contratando e só vem descobrir na hora que ele precisa. Pois não, deixa eu também aproveitar ainda a sua participação, muito bacana a entrevista. Estamos no momento também, Daniele, com relação ao aumento de preços de produtos nos supermercados, né? Toda semana que a gente vai um preço diferente. E aí o PROCON também faz um trabalho de observação e fiscalização em supermercados, Daniele, para observar se aquele produto está acima daquele preço padrão, o que deveria ser? Como eu falei aqui para vocês, o PROCON ele realiza todos os meses, há vários anos, um trabalho de pesquisa de cesta básica, né? Que ele vai lá e percorre boa parte da região metropolitana, inclusive Caruaru, um dos municípios que a gente fazia pesquisa, mas agora Caruaru tem um PROCON municipalizado. Então, a gente ia lá, pesquisava, a tabela pesquisa de preço, está lá todos os preços da unidade, quanto é que custa o arroz, o feijão, a charque, material de limpeza, material de higiene pessoal. E qual é, por exemplo, em Caruaru, qual é aquele supermercado que tem o menor preço, qual é aquele supermercado que está com o maior preço. E aonde e o percentual da diferença entre um local e outro. Veja, é uma pesquisa extremamente importante. Muitas vezes as pessoas não têm tempo de sair de casa para ir de supermercado, estar pesquisando. Então, a pesquisa que é disponibilizada fica no site do PROCON. Você pode estar consultando ali, e de repente, o material de limpeza eu vou comprar no supermercado A, mas eu vou comprar o grosso, como a gente chama, o feijão, o arroz, a charque, em outro mercado. E no final das contas, o consumidor tem uma economia considerável. A cesta básica tem um percentual aí compromete quase meio salário mínimo do cidadão. Esse último tempo foi muito complicado, a gente teve um aumento muito grande nesses itens que são essenciais, né, que é alimento. Então, a importância dessa pesquisa que o PROCON estadual faz e disponibiliza é muito bom, porque facilita a vida do consumidor para que ele saiba onde é que ele pode adquirir mais barato. Tem um aplicativo chamado Menor Preço, que inclusive eu tenho esse aplicativo que ele, além de preço de produtos, ele fala também sobre combustível, onde tem aquele combustível um pouco mais em conta. É uma parceria do PROCON que realiza também disponibiliza esses preços, né, para que a população possa conhecer. Menor Preço é o nome do aplicativo, né, Daniele? Isso, Beto. O aplicativo Menor Preço é um aplicativo, né, pela Secretaria da Fazenda, o governo do Estado de Pernambuco com a Cefaz. É um aplicativo extremamente útil, como você colocou. Ele tem uma aba de item geral, mas ele tem uma aba específica para combustível. Você pode fazer uma pesquisa, salvo engano, você pode até me corrigir, num raio de até 20 quilômetros de onde você está. Você tanto pode fazer a pesquisa digitando lá o nome do produto que você quer, como se de repente você estiver no supermercado, você pega o seu telefone, aponta para o código de barra e ele já vai te indicar o valor daquele produto nos mercados mais próximos que você está ali nesse raio de 20 km. Então, assim, é um aplicativo fantástico e tem uma aba específica para combustível. Então, assim, a pesquisa de preço que o PROCON realiza, junto com o aplicativo do Menor Preço, que tem aqui no estado, sem dúvida, são ferramentas que facilitam demais a vida do consumidor.
Daniele, já na reta final aqui da nossa entrevista, eu estive conversando também recentemente com o coordenador aqui do PROCON, aqui na cidade de Caruaru, Niverson Moura. E aí tem uma frase dele que eu achei bacana. Ele disse o seguinte, consumidor, se você tem o seu direito, busque, né? Não deixe para lá, procure o PROCON na sua cidade, aqui em Caruaru, vá em busca, né? Cartões, água, telefone, olha, busque o seu direito, você tem direito, vá lá, busque e a gente vai tentar uma conciliação, vai tentar resolver a situação. É por aí, né, Daniele? Se eu tenho aquele direito naquele produto, se eu achei que aquele combustível está, de certa forma, adulterado ou não gostei do atendimento de determinada loja, buscar o PROCON para que o PROCON possa me dar um auxílio. Não é isso, Daniele? Berg, sem dúvida. Primeiro eu quero parabenizar a Niverson, porque a Niverson vem fazendo um trabalho excelente aí no PROCON de Caruaru. Eu digo um menino porque é um jovem, né, extremamente competente, com reconhecimento não só na cidade, mas Niverson tem um reconhecimento a nível nacional. Tá? Então é uma honra ter ele como um colega aí de PROCON, vem desenvolvendo um trabalho de excelência. Conseguiu a municipalização do órgão, isso foi muito bom para a cidade, eu não tenho dúvida. E eu assino embaixo todas as palavras que ele já disse aí a você, em relação realmente ao consumidor poder buscar os seus direitos e poder reivindicá-los. E como a gente conversou agora há pouco, não só quando a gente tem um prejuízo financeiro. Eu digo que o consumidor bem informado, sabendo o direito que ele tem, ele reivindica, e aí a gente pode, quanto PROCON, demais órgãos com competência para fazer as ações fiscalizatórias, tomar as providências que são cabíveis. O PROCON ele não é contra a empresa nenhuma, o PROCON ele está para trazer o equilíbrio da relação do consumo, trazer um equilíbrio justo entre a parte, que é o fornecedor que vende, e aquele consumidor que compra. Né? Ou seja, todos nós somos consumidores, inclusive o próprio fornecedor, ele é consumidor também. É verdade. Daniele Sena, obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente na Rádio Jornal de Caruaru e dizer que quando tiver as fiscalizações, quando vocês realizarem aqui no interior, comunica a gente que a gente tem muito interesse de também mostrando para a população aquele posto de combustível que está bacana, isso aqui, primeira qualidade, e aquele que está errado a gente vai mostrar também. Obrigado, viu? Sem dúvida. Muito obrigado, Berg. É um prazer a gente estar por aqui trazendo informação. Eu que agradeço o espaço e, mais uma vez, mando um grande abraço aí para o meu amigo Niverson. Ok, conversamos com a gerente-geral do PROCON, aqui no estado de Pernambuco, Daniele Sena. 2h42. Vamos ao intervalo, a gente volta em instantes. Rádio Jornal. Informação, serviço. Você precisa saber. O consultório do Rádio Livre. As tardes da Rádio Jornal tem muito mais informação a partir das 15h com o consultório do Rádio Livre. Sempre especialistas na área médica trazendo informações importantes e debatendo temas interessantes para você cuidar da sua saúde e prevenir as doenças. Te aguardo de 3 às 4 da tarde no consultório do Rádio Livre da Rádio Jornal. O consultório do Rádio Livre. Oferecimento: aparelhos auditivos com qualidade e preço justo é na Ouvir Bem. Inaugurou! Agora tem Loterias Caixa no Unicompra Caruaru. Segurança, conforto e qualidade para você. Faça suas apostas, pagamentos, saques e depósitos. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Não perca tempo. Venha conferir a mais nova lotérica do Unicompra. Intensivão TV Jornal, para você ir além. Oferecimento: evoluir a nossa tradição. Colégio Diocesano, reserve sua vaga. A SES Unilta, cuidando do presente e construindo seu futuro. O ENAD avalia a qualidade da educação superior e ajuda o governo federal, por meio do Ministério da Educação, a promover melhorias nessa etapa de ensino. Se você está concluindo um dos cursos avaliados, sua participação é obrigatória. Preencha o questionário do estudante até 13 de novembro e no dia 14 faça a prova com responsabilidade. Saiba mais em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, os principais fatos do dia são detalhados no Repercutindo,
debates, entrevistas, a opinião dos jornalistas do Sistema Jornal do Comércio. Repercutindo, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, com Dilson Oliveira, aqui na Rádio Jornal Caruaru. Rádio Jornal. De segunda a sábado, às 6 da manhã, aqui na Rádio Jornal. O programa policial de maior credibilidade e audiência da cidade. A Hora da Justa. O mundo policial como ele é. Relatado por quem tem a notícia em primeiro lugar. Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Os mais bem informados de Caruaru e região. A Hora da Justa. A Hora da Justa. Oferecimento a Relique. Você livre de queimor, azia, gastrite e varizes. Não aceite imitações. A Relique. Avil, junto com você, tecendo um novo normal. Odilon Alves, telha esmaltada e madeiras você encontra aqui. 3721-3931. Distribuidora Caruaru de Tintas. A distribuidora oficial dos produtos Max Cor. Na Avenida dos Estados, 410, bairro Maurício de Nassau. Via local da BR-104. Pomada A Relique. Já imaginou você sem dores? Pomada A Relique. Dores nunca mais. Essa é a hora de contratar um plano Unimed Caruaru para a sua empresa. Só no mês de aniversário da Unimed Caruaru, de 3 a 10 de novembro. Planos com até 32% de desconto. Saiba mais pelo WhatsApp 819-9963-8727. Unimed Caruaru. É saúde de excelência para os seus colaboradores com até 32% de desconto. Feirão de vendas Unimed Caruaru. Descontos imperdíveis até 10 de novembro. Unimed Caruaru. A promoção mais esperada do ano chegou! Novembro Black Casa Nova Construção. Piso tipo A, 42 por 42, 26,90 em 10 vezes. Tinta Ikine de 75,90 por 59,90. Parcele suas compras em até 10 vezes nos cartões e o frete é por nossa conta. Porcelanato Pamesa 58 por 58, 42,90 em 10 vezes. Torneira Deca de 159 por 99,90. Novembro Black Casa Nova Construção. Há 20 anos, sua casa é aqui. Vai fazer o Enem ou vestibular? O melhor conteúdo tá no Intensivão da TV Jornal. Acesse intensivãosjscc.com.br e fique por dentro das dicas imperdíveis de um grande time de professores especialistas nos assuntos. E você já sabe, no Intensivão você ainda pode ganhar prêmios respondendo às questões no site. Acesse intensivãosjscc.com.br e participe. Intensivão TV Jornal, para você ir além. Oferecimento, evoluir a nossa tradição. Colégio Diocesano, reserve sua vaga. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro. Além da notícia, liderança absoluta. Berg Santos. Muito bem, 2 horas 48 minutos, 2h48. Vamos debater um pouco agora a política, que tá pegando fogo, né, rapaz? Eleições 2022. E aí, as articulações, as mudanças. Olha, a principal mudança que aconteceu desde ontem, a gente já adiantava aqui no programa, mas hoje foi oficializado, né, a saída da Priscila Krause do Democratas. Ela não está mais no partido, inclusive divulgou uma nota, né, oficializando a saída do partido, tá certo? Depois de 16 anos, né, que a Priscila estava no Democratas, né, salvo engano é isso. Enfim, então, ela vai seguir ao lado da Raquel Lira, né, a prefeita de Caruaru, hoje pré-candidata ao governo do estado. O Daniel Coelho divulgou uma nota também dando as boas-vindas à Priscila Krause, né? Possivelmente a Priscila pode se filiar ao Cidadania e não ao PSDB. E aí, o que surge nos bastidores é que Raquel Lira seria a candidata ao governo do estado, encabeçaria a chapa, e Priscila Krause seria a candidata a vice. E aí, para não ter uma composição de uma chapa única do PSDB, Raquel Lira, candidata pelo PSDB, e Priscila Krause pelo Cidadania, mas isso é uma conjuntura ainda que não é oficial.
até pelo fato, né, a gente está apenas mostrando o tabuleiro da política. O Mendonça Filho também se posicionou, o Mendonça, que é o presidente estadual do Democratas, ele afirmou que respeita a decisão da deputada Priscila Krause de desfiliar-se ao partido. Ao mesmo tempo, ressaltou que a deputada continuará militando na oposição ao PSB, disse Mendonça Filho. Eu acho que foi uma grande perda do Democratas, porém, recentemente o Democratas recebeu a filiação de Miguel Coelho, que também é pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. Miguel é o prefeito da cidade de Petrolina. Então, este é o assunto de momento. Outro assunto que vem chamando a atenção é que o PDT voltou atrás na história da votação lá do precatório, né, da PEC dos precatórios. É o seguinte, hoje o deputado federal Vonner Queiroz, que é o líder da bancada do PDT na Câmara Federal, ele divulgou através das redes sociais que o partido decidiu recuar e vai votar contrário na segunda discussão da PEC dos precatórios. 15 deputados já votaram favoráveis na primeira votação e agora a orientação, inclusive do presidente nacional do partido, Carlos Lupe, é que os deputados já votem contra. A Rádio Jornal, hoje pela manhã, ouviu o deputado Vonner Queiroz. A gente separou trechos da entrevista. E no primeiro trecho, o deputado Vonner Queiroz falou sobre o motivo da mudança de postura da bancada pedetista. Vamos acompanhar. Olha, nós, na semana passada, encaminhamos o voto favorável a essa matéria da PEC 23, porque entendemos que ela tinha ganhos importantes para os municípios, por exemplo, porque permitia o parcelamento em 240 meses dos débitos previdenciários. Ela era boa para os estados, os governadores pediam para que os parlamentares aprovassem a PEC. Ela viabilizava o pagamento do Auxílio Brasil e tinha um problema grave, que era a questão dos precatórios dos professores. Nós avaliamos que os professores, se perdessem, teriam seus precatórios pagos em 10 anos. O que a gente fez? A gente abriu a negociação com o presidente Arthur Lira para dar precedência ao pagamento dos professores. Isso está na PEC, está no texto que foi colocado em votação na semana passada. E, além do mais, nós conseguimos um compromisso dele, que, aliás, já foi cumprido em parte ontem, de colocar para votar o PL 10.880. O PL 10.880 é o que garante e dá segurança jurídica para que o rateio dos recursos do Fundef, dos precatórios do Fundef, sejam pagos 60% para os professores. Então, o presidente Arthur Lira aceitou e nós, naquela ocasião, entendemos que era o obstáculo que faltava. A gente, contemplando os professores, a gente, então, tinha conforto para votar favoravelmente. E assim fizemos. Agora, é importante notar que existe uma coisa chamada segundo turno. Por que é que PECs, que é projeto de emenda à Constituição, por que é que quando se emenda a Constituição, o legislador, o constituinte, obrigou que a votação se dê em 2 turnos? É justamente para isso, para poder haver uma decantação. São 5 sessões entre o primeiro e o segundo turno. Para o parlamentar voltar para suas bases, ouvir a repercussão daquele voto, avaliar melhor e vota-se o segundo turno da PEC. E foi exatamente o que aconteceu. Houve uma grande ebulição interna no nosso partido. O nosso candidato a presidente da República colocou em suspenso a sua candidatura e nós avaliamos que, a bancada avaliou isso numa reunião que fizemos ontem, que não poderíamos jogar tudo para o ar, nós não poderíamos abrir mão de uma candidatura a presidente da República, que é o projeto principal do partido, e reavaliamos o nosso voto, refluímos e decidimos, para manter a unidade partidária, que nós vamos votar não, vamos votar contrariamente à PEC na votação do dia de hoje. O deputado Vonner Queiroz disse que não se constrange sobre essa mudança de voto e também comentou sobre o chamado orçamento secreto. Vamos acompanhar. Veja, eu não tenho nenhuma votação que eu faça, que eu dê, não há uma posição minha que eu tome aqui em Brasília que eu não pense no reflexo que ela tem em Caruaru. Agora, é muito difícil você explicar um assunto dessa magnitude, dessa complexidade dos precatórios, por exemplo,
para o cidadão leigo, que não acompanha, não tem o dever, ele não tem por que saber desses detalhes. Para começar, ninguém sabe nem o que é um precatório. Ninguém sabe o que é um precatório. Então, essa coisa do orçamento secreto, aqui muito para nós, foi muito uma construção de uma narrativa, porque há muito pouco de secreto naquele orçamento, já que ele é publicado no Diário Oficial. Os recursos daquele orçamento, eles são públicos, eles têm que ir para uma prefeitura, para uma associação, aquilo vai ter o CNPJ, aquilo vai ter toda a tramitação da liberação. A única coisa que difere o orçamento, digamos assim, secreto das emendas normais, é que elas são destinadas diretamente pelo relator e não pelo deputado. Mas ela tem nome e sobrenome, até porque o deputado precisa mostrar que foi ele que liberou aquela emenda para tal cidade, para tal associação, para um hospital, para uma entidade beneficente. Então, e também não é uma coisa nova isso. Você tem uma ideia, nas comissões há a emenda de comissão. A emenda de comissão ela não é para deputado A, B, C que assina. É o presidente da comissão que assina e destina aquele recurso, embora aquilo seja combinado internamente com os parlamentares. Na bancada, eu sou coordenador da bancada de Pernambuco, você sabe disso. Nós temos um volume gigante, um volume enorme de recursos que são anuais, que são destinados pela bancada de Pernambuco. Mas só quem assina são os coordenadores da bancada, eu e Augusto Coutinho. Não tem o nome dos outros parlamentares que estão destinando para os outros lugares. Nós fazemos um acordo interno e assinamos destinando esse recurso. Então não é uma novidade essa emenda de relator, é uma coisa que já existia. Aumentou o valor, realmente, aumentou muito o valor. Nós até podemos questionar esse aumento de valor, até porque muitas vezes nós somos vítimas disso aqui, por exemplo, em Pernambuco, né? Porque os deputados da base do governo recebem mais recursos e usam esse recurso contra nós, quer dizer, tentando tirar prefeito, tentando tirar vereador, tirar apoio. Mas eu acho que eu expliquei bem para você. O importante é que nós vamos recompor aí essa unidade partidária, nós vamos atender a nossa base que realmente nos cobrou esse posicionamento na semana passada e vamos seguir orientando o PDT pelo voto contrário e achamos até que essa posição do PDT vai ser definitiva na derrota da PEC logo mais no plenário da Câmara. Pronto, tá então 2 trechos da entrevista do deputado Vônei Queiroz. Quem quiser acompanhar a entrevista na íntegra, entra no YouTube, eu acredito que esteja no YouTube da Rádio Jornal Recife, e aí você acompanha o programa Passando a Limpo. 2h57. Rádio Jornal, definitivamente sua. Rádio Jornal, você em primeiro lugar. De segunda a sexta, logo após a hora da justa, o Papo Sem Pauta. O espaço para suas reclamações, agradecimento e questionamento. O Papo Sem Pauta. O Papo Sem Pauta. Oferecimento Dr. Walter Ferraz Filho, especialista em ginecologia, obstetrícia e prevenção. 3045-4588. Quer ganhar muito dinheiro, 3 motos e um Jeep Renegade? Então compre o Caruaru da Sorte! Domingo no primeiro prêmio tem uma moto Honda 160. Segundo prêmio, uma BIM 125. Terceiro prêmio, uma Bros 160. 30 giros de R$1.000. No quarto prêmio, um Jeep Renegade automático. É isso mesmo, muito dinheiro, 3 motos e um Jeep Renegade. Domingo é a sua chance de ganhar. Não fique de fora, compre o Caruaru da Sorte. Ajude e siga. Ser médico é um chamado e o seu começa agora. Medicina Uninasal, o melhor curso particular de medicina de Pernambuco segundo o MEC. Aqui você vai aprender com os melhores em uma estrutura que simula o dia a dia da profissão. Campus completo no Recife. Acesse vestibularmedicina.uninasal.edu.br e inscreva-se até 26 de novembro. Prova 4 de dezembro. Medicina Uninasal. Mais que futuros médicos, os médicos do futuro. Pernambuco retomando, Pernambuco trabalhando. Com o
Plano Retomada, o governo de Pernambuco está trabalhando forte para diminuir o impacto da pandemia e gerar mais empregos. Os resultados já começam a aparecer. Segundo o CAGED, Pernambuco foi quem mais criou empregos no Nordeste em setembro e é o terceiro com mais carteiras assinadas no Brasil. Até 2022, serão 130 mil novos empregos. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado. De segunda a sexta, os principais fatos do dia são detalhados no Repercutindo. Debates, entrevistas, a opinião dos jornalistas do Sistema Jornal do Comércio. Repercutindo, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, com Dilson Oliveira, aqui na Rádio Jornal Caruaru. Rádio Jornal. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Muito bem, em Caruaru, 3 horas. Brasília. Vamos até a capital federal. Boa tarde, Romualdo de Souza. Ô, Berg, boa tarde para você e também para o nosso ouvinte. Tudo bem por aí? Tudo bem, Romualdo. Eu tenho 3 perguntas para fazer para você. E aí está dentro... Pode falar. Dentro do contexto, tá? A primeira, além do PDT, outro partido também recuou na votação da PEC dos precatórios. A segunda pergunta... Eu conversei ontem com o presidente nacional do PSB e Carlos Siqueira me disse o seguinte, que o partido não vai fechar a questão, mas ele teve informações, depois de uma reunião do líder Danilo Cabral com a maioria dos parlamentares, que daqueles 10 votos que foram dados no PSB para aprovar a PEC dos precatórios, ao menos 6 teriam desistido de votar novamente, o que significa uma boa quantidade de parlamentares que recuou. Perfeito. A segunda pergunta, a proposta deve ser aprovada na sua avaliação ou não? Acredito que não, a não ser que haja uma reviravolta profunda. E eu digo que não, porque na primeira votação foram 4 votos de diferença. Agora teve essa decisão do PDT que fechou questão. Naquela votação foram 15 votos. Acredita-se, o Rony Queiroz acredita que ao menos 10 não vão mais votar naquele projeto. E também tem esses votos do PSB. Perfeito. E a terceira pergunta é, o que é o orçamento secreto, Romualdo? É uma proposta que foi criada, na verdade, uma nomenclatura, um jeito de falar, que foi criado pela imprensa, que é o seguinte: o relator do orçamento tem lá, em suas rubricas, um item que chama emendas. Então, ele libera essas emendas para os parlamentares. Aí ele diz ao parlamentar, essa emenda é para você, você pode levar o valor para investir na sua região. Aí o parlamentar pode pegar aquele dinheiro, quer dizer, ele não pega o dinheiro, né? Ele traz a proposta para a região, manda construir uma escola, uma ponte, manda asfaltar uma rua, e isso é dinheiro público do orçamento da União que vem para a base aliada do parlamentar. Agora, e por que é secreto? Porque não está contabilizado como recursos para os parlamentares, está contabilizado como emendas do orçamento que estão sob a responsabilidade do relator. Agora, isso é legal, Romualdo? Legal é. O problema é a falta de transparência. O mais que isso, o problema é o fisiologismo. O que é o fisiologismo? É que o relator acaba liberando apenas o que ele quer. E aí ele só libera, se ele for aliado do governo, só libera emendas governamentais. Em geral, o relator do orçamento quase sempre é um parlamentar aliado do governo. Até porque, senão, faria um orçamento que o governo não aprovaria. Então, nesse caso, o atual relator do orçamento da União foi colocado ali a dedo, escolhido a dedo pelo presidente da Câmara. Perfeito. E aí você fez essa avaliação de que a PEC não deve ser aprovada. E como fica o Auxílio Brasil, Romualdo? O Auxílio Brasil ele já vai estar funcionando normalmente. Ele vai ter o recurso aí, que tem o recurso do Bolsa Família, algo em torno de 190 a 200 reais. Não vai chegar a 400, pelo menos por enquanto. O governo não tem dinheiro para pagar 400 reais, mas não tem dinheiro porque não fez a previsão. Poderia fazer a previsão de outra forma, mas aí o governo preferiu criar esse atalho que chama-se PEC dos precatórios, ou seja, tira dinheiro de um débito que o governo tem com as pessoas, com as empresas, com municípios, com professores,
o governo tira esse dinheiro e aumenta o Auxílio Brasil, e aí se a PEC não for aprovada, o orçamento fica esperando o dinheiro para pagar um Auxílio Brasil maior, mas por enquanto o Auxílio Brasil tem orçamento para pagar o mesmo que vinha sendo pago pelo Bolsa Família. Obrigado, Romualdo. Até amanhã. Tchau. Tá aí o nosso Romualdo de Souza, direto de Brasília, trazendo as notícias atualizadíssimas da capital do poder, principalmente sobre essa PEC dos precatórios, né, que vai ser votada em segundo turno agora à tarde, né? Inclusive, a sessão a gente vai estar certamente depois repercutindo também os deputados que votaram a favor e os deputados que votaram contra. Manda um abraço aqui, ó. Tá chegando daqui, já tá chegando Jailma Barbosa com o consultório do Rádio Livre. Antes, deixa eu registrar aqui algumas participações. Antônio Silva tá na terra da uva, na Paraíba, lá em Natuba. Boa tarde. Maria Soares, boa tarde. Josefa Luzica está em Cachoeirinha, está sempre acompanhando aqui o programa. Um abraço para a Josefa, também para a filhinha da Josefa, a Débora. Um abraço, obrigado também pela participação. Glorinha, meu amor, um abraço, boa tarde. Severino de Cachoeirinha também está participando por aqui também. Ele está dizendo, Berg, pede para o Procon dar uma passada aqui em Cachoeirinha. E aí diz que teve um absurdo por lá. Uma empresa que vende esmerilhos, o custo de uma pedra R$20, e aí foi vendido a R$25. Rapaz, tem que fazer uma pesquisa, né? Faça uma pesquisa, viu, Severino? Mas aí é bom essa orientação também ser passada para o Procon, nessa sugestão. Edivaldo está participando aqui com a gente também, boa tarde. Renato Simeão, boa tarde, obrigado pela participação. Por aqui também tem a participação da Marilene, boa tarde para você, Marilene, obrigado. Tem também aqui, ó, a Irene Rodrigues, você mandou mensagem pra gente. Tenha calma, Jailma, calma aí, você tá... Ah, é? Ô, rapaz, então vamos seguindo por aqui, né? A Jailma me avexando por aqui, gente, tenha calma, vai dar tudo certo, viu? Tenha calma, Jailma. O Josenildo Salles está participando aqui com a gente, está em Gravatá, acompanhando aqui a Rádio Jornal. Vamos fazer o seguinte, João, já que a gente... Olha só, tem aqui o Heraldo, ele está dizendo, o deputado Vônia Queiroz afirmou nesta manhã na Rádio Jornal que o povo não sabe o que é precatórios e nem precisa saber. Ele está dizendo aqui, e separa essas duas partes aí, João, porque realmente chama a atenção. Né? Essa parte que o deputado Vônia Queiroz, né, fala sobre isso, porque é interessantíssimo até para que a população possa ouvir e fazer uma reflexão. Vamos acompanhar. Eu acho que é fundamental o papel da imprensa, nos ajuda a tratar de temas tão áridos, quando tem comunicadores que conseguem traduzir o politiquês, o juridiquês, numa linguagem popular que possa ser compreendida, né? Possa ser decifrada pelo cidadão comum que está ali no seu trabalho, que está dona de casa ali com o rádio ligado, e poder entender um pouco do que se passa aqui em Brasília. Mas eu acho que essa recomposição traz o PDT para o curso natural, que era já o esperado pela sua base, pela sua militância. Isso dá um conforto ao nosso candidato a presidente Ciro Gomes, dá um conforto à direção nacional. Nós vamos ter uma reunião daqui a pouco da direção nacional, ao meio-dia. Vamos comunicar que a bancada já decidiu refluir da sua posição e acredito que aí teremos aí um curso normal das coisas com relação ao nosso partido. Estou tranquilo, comuniquei ao presidente Arthur Lira a nossa mudança de posição no dia de ontem. Ele disse que vai manter a parte dele no acordo, que é a votação do projeto 10.880, que já foi votado a urgência hoje, ontem, e deve ser votado o mérito hoje, que é uma coisa importante para os professores. Ele disse que faz questão de cumprir o que ele acertou e não achou muito boa a notícia de que o PDT não estaria votando favoravelmente, mas ele disse que vai se curvar ao resultado do plenário e vai esperar o que o plenário decidiu, o plenário soberanamente decidiu. Pois é, e na última parte que a gente separou aí do deputado Vônia Queiroz, foram 15 votos do PDT na primeira votação, né, dessa PEC dos precatórios. O deputado já disse que o partido recuou, né, vai votar contra, e aí o deputado garante que a maioria vai seguir com a determinação do partido. Vamos acompanhar esse trecho. Olha, não dá para fazer essa contabilidade assim com precisão, mas esses 15 estiveram na reunião e, em sua maioria, alteraram a posição ou votaram pela alteração da posição. Então, eu já diria com segurança que a maioria desses 15
estará agora votando contra a PEC. Agora, tem ali casos específicos. Nós temos 3 ou 4 deputados que já estão de saída do partido desde a votação da reforma da Previdência. A Tabata Amaral já deixou o partido por conta daquela votação. O Gil Cutrim já deixou o partido por conta daquela votação, mas tem 3 deputados, por exemplo, que não participam mais da atividade partidária e estão de saída do PDT. São o deputado Flávio Nogueira, Alex Santana e Marlon Santos. Então, esses 3 deputados já tendem a votar naturalmente contra a orientação partidária. Os demais, acredito que vão seguir a posição da liderança, mas isso é uma coisa que a gente só pode aferir depois que abrir o painel lá, que a gente tiver certeza dos votos de cada um. Perfeito, tá então a entrevista, né, do deputado federal Vônia Queiroz, que é o líder da bancada do PDT na Câmara Federal. Aguardar agora o que vai ser decidido nessa PEC dos precatórios, mas pelo que o Romualdo de Souza colocou, né, gente? A PEC vai ser negada, o Auxílio Brasil vai ser pago agora não naquele valor que o presidente Bolsonaro queria, né, de R$400, né? Deve ser um valor menor. Mas a gente vai continuar acompanhando para com toda certeza trazer detalhes para você, ouvinte, que gosta de estar ligado, de estar acompanhando política, tá? 3h10, programa Além da Notícia tem oferecimento de Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Tá chegando Jailma Barbosa e o consultório do Rádio Livre. Obrigado a todos pela audiência, uma boa tarde, que Deus abençoe. Além da Notícia. Além da Notícia.